Para quem for entrando aí, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu gostaria de deixar uma palavra nessa tarde, algo que Deus ministrou ao meu coração. Na verdade, o versículo que eu quero ler aqui, no domingo, pela manhã, eu tive oportunidade na reunião de obreiros que o meu pastor presidente ministrou ali na nossa igreja. Tive a oportunidade de estar compartilhando esse versículo e eu queria ler este versículo nesta tarde. Mediante a uma postagem que um amigo meu fez e gerou algumas polêmicas, eu gostaria de estar lendo isso aqui na tarde deste dia, amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2 e no versículo de número 3, está escrito: Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Nós estamos vivendo um evangelho de inversão de valores, aonde o certo está virando errado e o errado está virando certo. Como, por exemplo, o evangelho dos primórdios da igreja era o evangelho que Paulo pregava e o evangelho que ele estava ensinando para o seu discípulo, para o jovem que ele estava discipulando, chamado de Timóteo. E quando Paulo vai ensinar a Timóteo, Paulo diz: sofra, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Mas se fosse hoje, certamente, aquele que estaria discipulando iria lá para que ele estava sendo discipulado. Desfruta, pois, comigo os benefícios que o Evangelho pode lhe proporcionar. Isso é uma tremenda heresia, porque nós estamos vendo Paulo falando para Timóteo: sofra, pois, comigo. De 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, 2 foram cartas pastorais. Ou por que não dizer 3? 2 foram para Timóteo e uma foi para Tito. Quando ele vai escrever essas cartas, ele vai ensinar esses 2 jovens pastores a como doutrinar as suas igrejas, as suas respectivas igrejas que eles estão presidindo. E ele fala algo semelhante também para Tito. No capítulo 2 e no versículo 1, Paulo fala para Tito: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo não mandou Tito inventar nada. Paulo não mandou Tito falar que a roda iria girar e que quem estava na mesa da humilhação, Deus iria colocar na mesa da exaltação. Essa mensagem aí é a mensagem do Maitreya, é a mensagem dessas igrejas contemporâneas que te oferecem proposta de dizer: vem para cá que aqui você vai prosperar, vem para cá que aqui você vai crescer, vem para cá que aqui você vai te honrar. Não, isso não tem ligação com o Evangelho de Cristo. Jesus Cristo disse: aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O termo tomar a sua cruz é, na originalidade bíblica, responsabilidade em assumir a causa do reino de Deus, ou comprometimento de responsabilidade em assumir a causa do reino. E o que é esta causa do reino? É, se possível, fosse entregar para que o verdadeiro e puro e genuíno Evangelho de Cristo seja anunciado. Quando nós vamos ler Apocalipse capítulo 1, nós vamos ver João escrevendo no versículo 9, dizendo: E eu, João, vosso companheiro e participante nas aflições e no reino, estava exilado
numa ilha chamada Pátimo, em testemunho ao evangelho do reino. Então nós entendemos que evangelho é sofrimento, meus irmãos. Como o pastor Anderson Luiz compartilhou algo, e não era nem dele, ele foi claro ao falar que era simplesmente uma postagem de outra pessoa que ele compartilhou, mas ali estava falando de jargões que é usado em altares que estão de cair, verdade? E dizer, toma posse da tua bênção, toma posse da tua vitória. Eu creio no Deus que abençoa, creio. Deus é bom, claro que é. Deus honra sim, é fato. Porém a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam, mas esquadria mente e coração e dá para cada um segundo o fruto das suas obras. E isso é consequência de uma vida com Deus. Jesus é bem claro em dizer, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, quanto às demais coisas vos serão acrescentadas. Isto é, consequência de uma vida com Deus. Vocês que são líderes, eu não tenho farpas na língua e tenho que falar, vocês que são líderes de igreja, para de usar mentiras e dizer, vem para cá que Deus vai te exaltar, para com isso. Nós temos que atrair o povo para uma vida de mudança e viver em novidade de vida. E a consequência disso é, com a transformação deste, Deus honrar. Em primeiro lugar, espiritualmente, mudar caráter, mudar postura, atitude, hombridade, essa série de coisas. Depois, Deus honra com algumas coisas que a pessoa precisa aqui. Mas se nós quisermos ou queremos que alguma coisa assim venha acontecer, é necessário também nós nos esforçarmos, porque bênção não vai cair do céu. A única coisa que cai do céu é chuva. Então nós temos que parar de usar termos que não existem na Bíblia, que não tem base bíblica, porque isso é heresia, certo? Então, que nós precisamos a cada dia colocarmos na nossa mente que o evangelho é sofrer pela causa do Rei de Deus. João, o cara que arrebatava a multidão, João Batista, e batizava cerca de 5.000 pessoas diariamente, ele poderia ter chegado para Jesus e dizer, eu sei que tu és o Filho de Deus, o Messias profetizado por Isaías, você tem visto o que eu tenho feito aqui, já tenho preparado o caminho para você, eu quero reivindicar melhoras para mim. Eu quero que você aumente o meu salário, eu quero uma posição mais... Eu quero ser, no mínimo, seu segundo aqui. Não. João entendeu que quem era digno de honra e glória era ele, era o Cordeiro. E ele disse, é necessário que a cada dia diminua para que ele venha crescer. Tem pessoas que querem que Deus apareça por meio do seu ministério, mas está procurando glória, é caçador de honra, é caçador de glória. Meu filho, teu ministério nunca vai sair de um mirrado. Nós temos que entender que o fato de ser chamado não é para engrandecer o nosso nome, não é para engrandecer o nosso ministério, mas é que por meio ao nosso ministério o nome do Cordeiro venha a ser glorificado. E ponto. É simples assim. É simples assim. Entendeu? Então, assim, nós temos que colocar a nossa mente no lugar, rever o nosso conceito de evangelho, né? E saber que essas propostas de dar poder, de dar honra, de dar glória, elas não são de Jesus, não. Essa proposta aí foi a proposta que a serpente fez para a mulher lá no Jardim do Éden. Obteve êxito, obteve resultado quando a mulher caiu na lábia da serpente. Posteriormente o homem também caiu, né? E como ele viu, o diabo viu que essa primeira tentativa teve resultado, ele foi tentar essa mesma tentativa lá no deserto. Você se lembra? Que ele conduziu Jesus ao pináculo do templo. Eu quero abrir um parênteses aqui e chamar a atenção para algo. Nós costumamos falar, e eu falo nós porque eu já falei isso muitas das vezes, eu já me policiei em relação a isso, não falo mais, né? E quando nós vemos um pregador em ascendência, um cantor em ascendência, e falar, nossa, foi Deus que exaltou. Porque nós temos esse bom costume, eu digo bom costume porque é bom, de atribuirmos grandeza e exaltação a Deus, né? E nós falamos, nossa, fulano foi exaltado, foi Deus que colocou. Mas nós temos que entender que nem todo lugar alto é Deus que leva. Jesus foi ao pináculo do templo, portanto, ou todavia, não foi Deus que o conduziu.
A Bíblia diz que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, mas quem conduziu Jesus até o pináculo do templo foi o diabo, não foi o Espírito. Não foi. De quebra, ele ainda mostra para Jesus todas as glórias da terra e diz: se você prostrar e me adorar, tudo isso te darei. Perceba que quem oferece glória em troca da adoração não é Jesus. Você vai ler 30.163 versículos que tem na Bíblia, você nunca vai ver Jesus falando: se você me adorar, eu vou te dar. Até porque Deus não está mendigando a sua adoração e nem tampouco sofre de crise de identidade, porque se você adorar, ele é Deus. Se você não adorar, ele continua sendo o Senhor e não precisa da nossa adoração para ser quem ele é, certo? Então, essa mensagem de grandeza, ela nunca foi oferecida por Cristo e muito menos por Deus. Mas é o diabo que oferece grandeza. Então nós temos que entender isso e atentarmos com mais diligência para esse tipo de coisa. Amém? Que essa palavra fique no seu coração. Não vou pedir desculpa pelo que falei, eu só quero abrir seu olho, abrir a sua mente, e que Cristo possa clarear o seu entendimento e trazer a luz do Evangelho de Cristo. Que possamos viver em novidade de vida e entendermos que o Evangelho de Cristo é sofrer pela causa do reino de Deus. Você se lembra, se é que você já teve acesso ao livro, eu vou até aqui indicar um livro muito bom para vocês, Apócrifos, salvo engano, Apócrifos de Nicodemos, é um livro muito bom, né? Mas o livro que eu quero indicar é Apócrifos de Cesareia. Esse livro é excelente. Eu li nesse livro a história de Policarpo, o homem que foi discípulo de João, o que foi exilado na ilha de Patmos. Quando ele foi preso pelo império, pegaram Policarpo, colocaram de frente a uma jaula de leões preso e disse: Policarpo, nega esse teu Cristo, senão nós vamos abrir a jaula e você vai ser devorado pelos leões. E ele disse: eu tenho 89 anos de idade. O meu Cristo nunca me negou. E eu também nunca negarei agora. Então eles tiraram Policarpo, segundo a história, e penduraram em um rude madeiro, em uma cruz. Fizeram uma fogueira embaixo da cruz. E os algozes de baixo aqui olhavam para cima e dizia para Policarpo: Policarpo, ou nega esse Cristo, ou então nós acenderemos a fogueira. A história diz que Policarpo olhou para o céu e disse: Senhor Jesus, muito obrigado pela honra e pelo privilégio de morrer por amor ao teu nome, mesmo não sendo digno. E disse: acenda depressa esta fogueira, porque hoje mesmo eu verei o meu rei coroado na sua glória. Estes homens, eles se consideravam indignos de morrer pelo Evangelho de Cristo. E hoje nós viemos aqui porque pregamos, porque cantamos, porque dirigimos, porque ortogamos, porque delegamos algum cargo na igreja e dizia: Deus vai exaltar e eu também quero exaltação. Aonde os homens que morreram por amor ao Evangelho, né? Eles não se consideravam indignos de morrer por amor ao Evangelho. Segundo o hino de uma cantora que tem, qual é o nome dela, Rick? Cantora Mara Lima. Ela canta que nós somos a semente do sangue, né? Daqueles que morreram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender que homens lá atrás, homens sérios, que entendiam o que era evangelho, eles derramaram sangue, e é por causa daquele sangue derramado lá atrás, no princípio de tudo, que hoje eu e você temos a oportunidade de seguir a esse evangelho. E nós viemos hoje e queremos mudar o conceito de evangelho, queremos mudar a identidade do evangelho, a característica do evangelho.
Jerônimo escreveu dizendo que o sangue dos mártires eram como semente em terra fértil. Não era a vida deles que ganhava almas para o rei, mas a Bíblia vai dizer que era o sangue deles que ganhavam vidas. Aquela multidão de pessoas nas arenas olhava os homens ali sendo devorados pelos leões. Ali eles aplaudiam, ovacionavam, mas eles iam para casa com aquilo que eles tinham visto na mente. E chegava em casa, colocava a cabeça no travesseiro e ficava pensando, que Deus é esse? Que esses homens morrem, mas não negam o nome dele. Será que algum de nós teríamos coragem o suficiente para entregar a nossa vida por amor ao Evangelho de Cristo? Será? Porque o Evangelho de Cristo é o que Jesus disse, aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. Esse é o real sentido do Evangelho. Oh, glória a Jesus. Esse é o sentido do Evangelho. O Evangelho de hoje ensina que nós vamos prosperar, que nós vamos ser honrados, que nós vamos crescer, que nós temos que ter, porque nós temos que viver plenitude de vida, porque se nós não vivermos isso, nós não estamos vivendo o Evangelho do Reino, aonde Paulo vai dizer, nada tenho a minha vida por preciosa, tanto que cumpro a minha vocação para fazer a vontade daquele que me chamou. Eu não tenho nada na minha vida por preciosa, eu tenho dinheiro, eu vou dar glória a Deus, eu não tenho também vou dar. Se eu tiver carro para ir para a igreja, eu vou adorar o Cordeiro vivo, mas se for preciso eu colocar o meu sapato brilhoso na lama para ir, eu vou dar glória a Deus da mesma maneira, porque Evangelho é isso. Então, queridos, que nós possamos entender e atentar com mais diligência para esta palavra. Amém? Que possamos ter o nosso conceito de evangelho moderninho mudado. Amém? Eu tenho até um paralelo da igreja primitiva com a igreja atual, que a igreja primitiva amava tanto o evangelho que morria por amor ao evangelho. A igreja de hoje nem sequer vive o evangelho. Amém? Que nós possamos, assim, estar pensando e tentando entender e buscar a Deus, na verdade, orar pela madrugada, subir monte, consagrar a Deus, não para ganharmos, mas para que possamos entender qual é o real sentido do Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe na pessoa bendita de Cristo Jesus. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que entraram aqui na minha live, que participaram, que interagiram comigo, que mandaram mensagens de apoio. Amém? A todos os meus amigos, irmãos, eu amo todos vocês em Cristo Jesus. Eu quero acreditar que não muito depois desses dias nós vamos de mão dada subir até romper a gravidade e adentrar pelos portais celestiais para herdar aquilo que Deus tem preparado para nós. O apóstolo Paulo disse que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem nunca subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus não tem nada preparado para nós aqui na terra. Deus tem preparado glória, coisa grande lá em cima, aonde o ladrão não chega, aonde a traça e a ferrugem não consome. É lá que Deus tem preparado nosso galardão, é lá no céu de glória. Hebreus está escrito no capítulo 13, versículo 14, que nós não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos a futura. Esse é o sentido do Evangelho. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe. Um beijo bem forte no vosso coração. Shalom.